Gálatas capítulo de número 5, a partir do verso 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Amém. A verdade prática em Mateus capítulo 12, versículo 33, diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amém, queridos irmãos? Nós vamos orar e vamos dar início à escola bíblica dominical no seu lar, junto conosco. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua bênção nesta manhã, quando vamos estudar a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco de uma maneira poderosa e possamos extrair o que há de melhor, meu Deus, na Tua palavra aos nossos corações. Continua conosco, abençoando, Pai, a todos neste dia. É o meu desejo e a minha oração no nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento. Nós vamos falar o fruto do Espírito na vida do cristão. Eu digo sempre que tem oportunidade, e quando nós falamos acerca do Espírito Santo, logo nós lembramos que se trata apenas de um fruto só, né? É apenas um fruto, e esse fruto ele tem 9 partes. Então, quando a gente lê sobre o fruto do Espírito, nós vemos toda a sua descrição destas 9 partes, né? Que podem ser ilustradas como aquela fruta, como aquela mexerica pocã, né? A pocã é a maior das mexericas, pelo menos que eu tenho conhecimento, e que quando você abre, né, tem aqueles gomos, são aqueles gomos grandes, né, que até dá vontade de comer,
mas cada gomo, cada parte que completa aquela mexerica são divididos por gomos, são partes. Então, nós conhecemos essas partes como o amor, que em traduções também você vai ouvir caridade, a alegria, a paz, a longanimidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e principalmente o domínio próprio. Então veja que estes acabam completando todo o fruto na vida dos que um dia se entregaram a Deus. Eu, quando estava estudando de madrugada, eu fiz algumas anotações, e uma das coisas que me veio é que quando nós aprendemos que a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós recebemos no coração essa semente chamada fruto do Espírito no nosso coração. Quando você levantou a mão e aceitou a Cristo como seu Salvador, automaticamente você recebeu essa semente chamada fruto do Espírito. E é essa semente que, a partir do momento que nós passamos a caminhar com Deus, esse fruto ele passa a crescer e se desenvolver na nossa vida. E eu quero aqui declarar uma coisa muito importante para vocês. É impossível se desenvolver e ver esse fruto a partir desta semente plantada dentro de nós, se não caminharmos com Deus e segundo a sua vontade. Então é impossível se desenvolver essa semente dentro de nós se não andarmos com Deus. Porque a cada passo que nós vamos dando na vida, esse fruto ele precisa aparecer na nossa vida. Então, se esse fruto precisa aparecer, ele depende obrigatoriamente de um relacionamento com Deus. Se a partir do momento que eu aceitei a Jesus como Salvador e eu ando com Deus, eu preciso desenvolver um relacionamento. E esse relacionamento ele vai se aprofundando, ele vai crescendo à medida que os meus passos vão ser dados em direção a Deus. Então nós passamos a desenvolver um hábito, não um costume, mas um hábito de nos relacionarmos com Deus, porque cremos e acreditamos que Ele está conosco, não só no dia que o aceitamos ou quando aparecemos na igreja para cultuá-lo. O Senhor Ele está conosco todos os dias. Então, à medida que vamos avançando na nossa fé, à medida que nós vamos caminhando, orando, tendo comunhão com Deus, a sua palavra, ela vai gerando em nós fé. E é essa fé que eu estou falando da comunhão com Deus, lendo a sua palavra, porque é necessário meditar nesta palavra, é necessário aprender essa palavra, é necessário conhecermos o Deus desta palavra. E ao passo que nós vamos caminhando, nós vamos tomando forma, e não é uma forma qualquer, é uma forma em que Deus, através do seu Espírito, vai nos moldando. E quando falamos disso,
nós estamos falando de caráter, nós estamos falando de caráter, aquilo que somos na verdade, que precisamos na verdade nos tornar, porque veja que esse fruto ele cresce e ele passa a aparecer, porque nós passamos a nos relacionarmos com as pessoas. Na verdade, eu acredito que o Senhor nos deu o fruto do Espírito para que possamos nos relacionarmos com as pessoas. Porque se nós não nos relacionarmos com as pessoas, este Evangelho ele jamais seria conhecido. Este Evangelho ele é conhecido e a palavra de Deus se faz conhecer porque passamos a nos relacionarmos com as pessoas. Então veja que isso tem tudo a ver com o nosso temperamento, com a maneira que nós falamos com as pessoas. Então nós passamos a conhecer as pessoas até pelo estado emocional de cada uma delas. Nós passamos a conhecer as pessoas pelo comportamento delas. Você sabe que há pessoas que têm comportamentos diferentes, costumes diferentes, que falam diferente, que vivem diferente. Então, nessa manhã eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que estamos falando, desse tema, né, desta proposta que essa lição traz, e dizer aos irmãos uma coisa: se o fruto do Espírito foi dado para nós, e ele precisa de uma maneira muito poderosa, né, ser evidente, o que acontece quando nós não temos todos eles na nossa vida? Porque se o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, quando eu tenho ausência desses, ou de alguns, ou vamos falar assim, de uma maneira total deles, o que é que pode acontecer? Pode acontecer muitas coisas. Porque veja bem, eu vou dar apenas um exemplo para que eu possa comentar cada um deles, e a necessidade de buscarmos a cada passo que damos na nossa caminhada, desenvolver e permitir que Deus, o Senhor, Ele nos ajude a vermos esse crescimento na nossa vida. Veja que eu conheço algumas pessoas que, se você só de olhar para elas, você vê que elas são pessoas mansas. Ela fala manso, o jeito dela resolver as coisas é com mansidão. Mas às vezes você pode ver em algum dado momento da vida dessa pessoa a falta de paz, porque a falta de paz leva essas pessoas a estarem vivendo em algum momento crítico da vida delas o desespero. Ela pode ser mansa, mas ela pode não ter o fruto, esse dom, esta parte que também é importante e precisa ser desenvolvida na vida dela, que é a paz. Porque a pessoa sem paz, já está dizendo, ela é perturbada, ela não tem controle total e domínio das suas emoções. E uma pessoa sem paz é uma pessoa que ela produz também aos que estão ao seu redor a mesma condição e levam a preocupação às pessoas que estão convivendo com ela. Você está entendendo a importância de termos todas estas partes desenvolvidas na nossa vida? Então veja que cada fruto, o fruto do Espírito, cada parte tem uma importância muito grande. Quer ver uma coisa? Não dá para falar tudo,
mas eu vou pegar um pouco de tudo e dizer aos irmãos por que é importante termos todas estas partes em mim e em você. Você está entendendo? Olha só, o amor, que na verdade é o primeiro gomo desse fruto, o amor aqui, a palavra amor, ela no grego, no original, ela fala de caridade, mas ela fala ainda de outras coisas relacionadas à vida do homem, como por exemplo, no original do grego, a palavra amor, ela tem vários significados, como por exemplo, pode ser ágape, pode ser eros e pode ser filéu. Cada uma destas partes tem um significado, principalmente tratando de amor no nosso convívio. Só que o amor aqui relacionado ao fruto do Espírito é o amor que Deus derramou, que Deus, através de Jesus Cristo, nos resgatou. Então veja que essa virtude principal do fruto do Espírito, o amor aqui relacionado, é o ágape. É aquele que nós encontramos em 1 João capítulo 4 e versículo de número 8. É o amor que nós vemos também em João capítulo 3 e versículo 16. Então esse amor ágape, esse amor, ele é um amor que nós precisamos viver praticando ele a cada dia. O amor ágape, ele é um amor tão maravilhoso que Jesus ele vai dizer em Lucas 10, 27 o seguinte: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse amor ágape, agindo segundo este ensinamento, ele passa a nos fazer realmente vivermos nesta plataforma que Deus instituiu para nós, dentro desta prática, desenvolvendo o amor. Veja que o amor ou a caridade, Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo de número 13, que a caridade ela é sofredora. E da mesma forma que ela é sofredora, Paulo vai dizer que ela é benigna. Paulo vai dizer assim: a caridade não é invejosa, a caridade ela não trata com leviandade, a caridade não se ensoberbece, não se porta com indecência, a caridade não busca os seus interesses, a caridade não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. A caridade tudo sofre, tudo crê, tudo espera. A caridade tudo suporta. Então, quando nós passamos a desenvolver esta parte importante, como todas as outras são importantes, mas esta principal, que é o amor, nós passamos a viver numa plataforma sublime, de uma maneira diferente, que os que não conhecem a Deus e não têm o fruto do Espírito vivem. É por isso que nós cristãos somos às vezes passivos e de desentendimento e de desinformação das pessoas que não conhecem a Deus, porque elas não conseguem entender porque que diante de tanto sofrimento que passamos a sofrer por amor a Cristo, nós estamos alegres, nós estamos felizes,
Porque quando estamos sofrendo por uma doença, nós não mostramos através da nossa face, um empobrecimento, uma tristeza que corrobora porque estamos sentindo dor. Ao contrário, nós mostramos uma firmeza tamanha porque estamos desenvolvendo a caridade na nossa vida. Nós sabemos que esse sofrimento, ele tem hora marcada para desaparecer da nossa vida. Então veja que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que a caridade nunca falha, nunca falha. Se ela não falha, o que eu estou esperando para desenvolver esse fruto? Por que eu não estou buscando? Nessa manhã nós estamos aprendendo que é necessário termos este poderoso elemento significante na nossa vida, desenvolvido, porque esta parte não pode faltar dentro de mim e de você. Você está entendendo? Então, analisando estes versículos que citei, concluímmos que o caminho para a santificação, lembra que o Senhor disse que sem santificação ninguém verá Deus? Quando nós temos e passamos a praticar o amor, a caridade, nós passamos a entender que a manutenção diária do fruto do Espírito ocorre quando estamos nos santificando. E falar em santificação, hoje é um dia que nós estamos santificando a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. O segundo gomo, ou a segunda parte do fruto do Espírito, chamado gozo ou alegria. O gozo trata-se desta qualidade de vida que é graciosa. A palavra gozo ou alegria do grego se chama chará. É a parte graciosa que eu gosto muito de falar deste gomo, desta parte do fruto do Espírito, porque ela é essencial na vida daquele que diz que aceitou Jesus. Veja que ela é graciosa e é bondosa e caracteriza pela generosidade da dádiva da nossa vida e na vida dos outros. Veja que Deus, o nosso Deus, Ele é tão generoso, tão maravilhoso, que Ele nos deu alegria. Olha só, essa alegria aqui não é aquela alegria que todos têm quando ganham alguma coisa ou recebem alguma coisa de bem. Essa alegria, ela não é pautada por aquilo que possua ou venha ou possa possuir. Não é essa alegria. Essa alegria também não é quando eu ganho um presente no dia do meu aniversário ou porque alguém resolveu me dar alguma coisa. Não é essa alegria. Não é essa alegria. Essa alegria é uma alegria que todos podem ter. Então, se todos podem ter, que alegria é essa que só Deus pode me proporcionar? Essa alegria é proporcionada através do passo que damos em direção à vontade de Deus, desenvolvendo aquela semente do fruto, uma alegria que vai além das expectativas humanas. Sabe por quê? Essa alegria aqui, ela não se resume naquilo que eu tenho hoje e posso perder amanhã. Porque quando os homens têm alguma coisa e perdem, eles ficam tristes. É ao contrário. Esta alegria aqui proporcionada,
é aquela alegria que o salmista Davi, no Salmo 23, ele vai dizer, ele vai afirmar o seguinte: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Entenda uma coisa, diferente de muitos pretensiosos, que acham que na verdade ou pensam que nada me faltará, não se encontra, e alguns até acham que isso está ligado à matéria, aquilo que possa se possuir. Na verdade, o salmista Davi, ele não estava falando do que ele poderia ter, do que ele poderia possuir, daquilo que ele poderia apalpar, sentir ou sentir. Davi estava falando de uma coisa que está além daquilo que o olho pode enxergar. Davi estava falando de uma maneira espiritualmente. Olha aqui para mim, quando Jesus ensina no capítulo 5 de Mateus, no capítulo 6 e capítulo 7, falando sobre aquele grande sermão da montanha, o Senhor Jesus, ele vai mostrar como é a real condição do homem. Quando ele mostra a real condição do homem, ele vai dizer que o homem, ele precisa entender que bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito. E ao contrário, as pessoas fazem uma comparação, achando que não, graças a Deus que eu sou pobre de espírito, mas não conseguem entender na magnitude da palavra o que é ser pobre de espírito. Ser pobre de espírito é reconhecer primeiro a minha miséria, porque eu sou miserável, pobre, cego e nu. Como Jesus declarou àquela igreja que se vangloriava por tudo que tinha. Era uma igreja que tinha homens que eram poderosos, que tinham riquezas, tinham poder. Mas o que Jesus diz? Vocês são miseráveis, vocês são cegos, vocês são pobres, estão nus diante de mim. O que o Senhor quer fazer ele entender que a necessidade deste fruto ser desenvolvido na minha vida é quando eu reconheço que eu sou miseravelmente. Eu não tenho de mim mesmo, de mim próprio, extrair forças para servir a Deus. Eu não tenho como extrair de mim mesmo, dessa natureza humana, ruim, maligna, porque o homem é mau nos seus desígnios. Eu propriamente de mim extrair forças para buscar ao Deus que é todo-poderoso. Eu só posso fazer isso porque a graça dele me alcança. É um favor imerecido. Você está entendendo nessa manhã? Eu não mereço, eu não merecia, mas a graça derramada sobre a minha vida, ela faz este favor para mim. Então eu sou, naquele momento abençoado, quando eu reconheço que eu sou pobre. É porque eu não tenho nada, espiritualmente eu não tenho nada, mas quando a graça é derramada, ela me dá forças para buscar a Deus. É aonde eu me alegro, é aonde volta a vida, é aonde volta o desejo de viver. É quando eu encontro Jesus desta maneira, aquilo que antes me levava ao sofrimento, à dor, agora eu tenho prazer de viver. Eu amo a minha família agora. O homem volta a amar a esposa ao marido, dá valor aos filhos. Por isso que é importante conhecer a palavra de Deus como ela é. E aí acontece a grande transformação nos passos que eu começo a dar em direção a Deus. Sabe por quê? Eu começo a reconhecer que a alegria não está no carro que eu tenho, a alegria não está na casa que eu possuo. A verdadeira alegria, ela é proporcionada interiormente dentro de mim. Eu posso ter hoje, posso não ter amanhã, eu posso possuir agora e perder daqui a pouco, mas ninguém tira a verdadeira alegria que está dentro de mim.
Lembra quando Jesus ele vai dizer assim, que nós precisamos nos alegrar com o quê? Com o nosso tesouro lá no céu. Por isso que ele vai dizer assim: não acumulei para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Acumulai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e ferrugem, ladrões não roubam, não escavam, não roubam. Sabe por quê? Tudo que a gente tem aqui é temporal, é passageiro. Você compra uma coisa hoje, amanhã ela estraga. Você pode comprar um bem hoje, amanhã alguém levar. Você pode colocar às vezes uma simples bicicleta numa esquina, virar as costas, quando olhar não está mais. A gente sente porque a gente gastou, a gente empreendeu algum valor daquilo, mas a gente logo se lembra que aquilo não vai tirar a nossa paz e a nossa alegria, não, porque a nossa alegria não está em nada que temos aqui. Essa é a diferença de desenvolvermos o gozo. Está entendendo? Diga bem. Amém. A paz como virtude do Espírito é aquilo que Jesus diz que excede todo entendimento. Sim ou não? Excede todo entendimento. Foi pelo intermédio da cruz que Deus estabeleceu a paz. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 20. Veja que a paz ela envolve muito mais do que uma simples tranquilidade, né? Estar em paz, irmão, estar tranquilo. Veja que ela se encontra totalmente ligada à transformação segundo a imagem de Cristo, aonde passamos a desenvolver a mente de Cristo. Nós passamos a pensar então como Cristo pensa. Veja que assim Cristo sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É quando nós passamos a viver segundo a sua palavra, porque o abandono assim por completo das implicações ou do ser humano, quando a gente parece que se esquece que estamos servindo a Deus. Alguns parecem que estão se esquecendo que Deus ele é poderoso, que por qualquer coisa, sabe, se exaspera, se desespera. Não, nós estamos servindo a um Deus que é o Deus da paz, e Ele é tão poderoso que Ele pode mudar as nossas atitudes e transformá-las elas em atitudes de paz, porque nós aprendemos a confiar. Embora todo mundo, como está hoje o mundo, desesperado. Esses dias eu fui comprar uma vitamina C na farmácia, agora essa semana, e por conta desta restrição, eles estão deixando somente entrar um número de pessoas, e quando aquelas pessoas saem, o outro número entra. Então quando eu cheguei ali, que eu peguei a minha senha, e estava sol, está sol, nós estamos no verão, né? Deus é tão bom que o clima aqui está quente, né? E segundo os pesquisadores, dizem que essa doença ela não sobrevive a temperaturas acima de 17 graus, outros já falam que é acima de 22 graus, eu sei que está calor, e como estava calor, eu estava procurando uma sombra, aí a moça que estava do meu lado, a senhora, moça não, uma senhora, ela falou, tem que ficar 1,5 metro de distante de mim. Eu olhei para ela e falei assim, tá bom, mas Jesus está aqui, Jesus está aqui. As pessoas acham que 1,5 metro vai distanciar elas de alguma coisa. Irmão, onde o mal quer entrar, ele entra. Aonde o mal tem que entrar, ele vai entrar. Mas aonde há o sangue de Jesus Cristo, eu creio que eu estou protegido. Então eu fico em
paz. Eu vou ficar com medo, e não sei o que, não toco nisso, não toco naquilo. Eu não estou dizendo que você não tem que ter prudência. Eu não estou dizendo que você não tem que atender às restrições exigidas pelos homens que estão em iminência sobre a nossa vida. Eu estou falando de algo que está além da compreensão humana. Nós precisamos ter paz, porque quando não temos paz, nós ficamos desesperados. Então, olha para mim. A paz faz com que o crente ele seja um pacificador. É aquele que, quando vê a coisa pegando, você já viu que às vezes tem a coisa que está pegando, alguém discutindo com outro, ele chega e diz: deixa disso. Não, mas eu tenho razão. Deixa disso. Deixa disso. Uma outra hora se conversa, uma outra hora se resolve. Não, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Deixa disso. O cristão que tem paz, ele tem domínio sobre as suas ações. É aonde entra o domínio próprio que eu vou comentar. Então veja que há necessidade, como Provérbios 15, 18 vai nos dizer, que alguém com a sua palavra ele transmite paz, segurança e amor. Porque em Provérbios 15, verso 1 está escrito o seguinte: a palavra dura suscitará ira, mas veja que, mas a palavra branda, porque quem tem paz fala de maneira branda, firme, mas de maneira branda, ele acaba desviando o que? O furor. Se a pessoa está, quando ele ouve uma palavra branda, é que nem eu digo para alguns alunos, eu digo o seguinte: quando você chega no ambiente que a pessoa está gritando, começa a falar baixo, fala mais baixo que ela, fala ao ponto de ela não ouvir, que ela vai abaixar o tom de voz para poder ouvir o que você está falando. Palavra branda, ela acaba normalizando e dando equilíbrio à situação. Você tem paz nesta manhã? Você tem paz para dormir no seu travesseiro, colocar a sua cabeça e dizer: tudo entrego a Deus, tudo está nas tuas mãos, Senhor, tudo entrego a Ti. Se você tem paz, você pode dormir e descansar. Veja que a longanimidade, que no grego é maquirotumia, é até difícil de falar, significa qualidade atribuída a Deus, ou seja, longânimo, que ele tolera pacificamente todas as iniquidades do homem. A Bíblia, nós encontramos referências sobre a longanimidade de Deus em 1 Pedro capítulo 3, verso 20. Jesus ele demonstrou toda a sua longanimidade diante de todas as situações ao qual ele viveu. Você não vê Jesus, com outra atitude. Jesus ele era longânimo. Jesus ele era paciente. Jesus ele desenvolveu o seu ministério numa longanimidade tremenda para com o homem. Veja que o amor de Deus ele é derramado em nossos corações através da obra do Espírito Santo, como encontramos em Romanos capítulo 5, verso 5. E assim esta virtude irá ajudar o cristão a ser longânimo. Sabe com quem? Com os outros. Você já viu que as pessoas não estão tendo paciência mais com ninguém? É pai que não tem paciência com o filho, é o marido que não tem paciência com a esposa que não tem paciência com o marido, é o patrão, e isso vai se relacionando com a sociedade de uma maneira. Mas veja que só com a paciência para aguentarmos o fardo do dia a dia, mas se tivermos o amor, o gozo, nós vamos nos regozijar com a paz de Deus no nosso coração e vamos demonstrar um ânimo longo em todas as nossas atitudes.
Porque, irmão, se eu tenho amor, eu tenho alegria, eu tenho paz, por que eu não vou ter paciência? Por que eu não vou esperar Deus trabalhar na vida das pessoas? O Senhor chama forte quem? Quem é forte? Quando é que somos fortes? É quando reconhecemos a nossa fraqueza. Então, se tem alguém que não está equilibrado, então ele é fraco. E se Deus me colocou sobre ele nessa condição, é porque ele sabe que eu sou forte para suportar e, na verdade, ensinar através da minha atitude. Quantas pessoas eu já ouvi, e já são dezenas delas, de dizer: nossa, como você é diferente. Você, para resolver as coisas, você resolve de maneira diferente. Você parece que nada te ataca, nada te afeta. Claro, se eu tenho amor, alegria e paz, eu estou blindado. Essas coisas não me atingem. Eu passo a entender que o meu Deus é longânimo, então eu entendo que Deus ele vai trabalhar na vida de todos. Deus é poderoso para trabalhar na vida de todos. Por isso que nós cristãos não temos caso perdido. Não tem caso perdido para o cristão, porque ele confia em Deus e sabe que Deus ele está trabalhando e ao seu tempo dará vitória. A benignidade, que é a outra parte desse dom do fruto do Espírito, que no original nós encontramos a expressão chestotes. Me perdoe você que conhece mais o grego do que eu, mas eu estou pronunciando de uma maneira assim como eu leio o português, né? Então, chestotes, que significa gentileza, gentil, né? A partir do momento que você é gentil, você é bondoso. Nós tínhamos um irmão entre nós, e esse irmão, ele, todas as vezes que me via, podia estar o problema que tivesse, ele sempre chegava assim: a paz do Senhor Jesus, já sorrindo para mim. Ele já chegava com aquela alegria, já mexendo com todo mundo. E às vezes as pessoas pensavam que ele era assim porque ele era cômico. Não, aquele servo de Jesus, ele descobriu que desenvolver a benignidade era viver a bondade e a gentileza com todos, independente do que está acontecendo. Então você dificilmente via ver aquele irmão triste, cabisbaixo. Não, ele sempre estava animado. E olha que eu já vi aquele homem viver várias situações complicadas. Como eu conheci também várias pessoas, como uma irmã que ela podia ver a gente aonde que ela visse. Ela chamava a gente de menino. Menino, a paz do Senhor, tudo bem? Essas pessoas, até quando elas partem desta vida para os céus, você pode observar que a afeição delas não é outra. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta manhã da escola bíblica no seu lar. Então veja que este termo também indica a excelência de caráter e honestidade, porque o cristão que possui este atributo gracioso, gentil e educado, ele é amável. Sabe, às vezes eu vejo alguns cristãos que não desenvolveram esse fruto, que eles parecem mais esses homens da segurança pública, que quando chegam, não pode chegar rindo para abordar o infrator da lei, eles já chegam com aquela cara séria, alguns já têm alguns traços assim, meio muito sério, e eu vejo alguns cristãos que parece que estão vivendo isso no dia a dia. Nada para ele é bom, nada para ele está bom, nada agrada. Não, irmão, deixa Jesus quebrar esse coração de vez, amoleceu de vez, e implantar o desenvolvimento passo a passo que a benignidade é tão bom viver nela. Ser gentil,
carinhoso com as pessoas, né? Eu vejo que tem algumas irmãs de idade que são tão carinhosas com a gente, né? O meu pastor, o meu irmãozinho, ou minha irmãzinha, né? Um jeito. E aí eu me lembro das palavras do apóstolo João. Quando João ele vai dirigir as suas cartas, ele chama os seus leitores de filhinhos, amados. Nós precisamos desenvolver esta forma no nosso ser, através do fruto do Espírito. Nós encontramos também a fidelidade. Fé, fidelidade. No original grego, pistis, que significa fidelidade e confiança. Ora, onde não há confiança, já está dizendo tudo, né? Se perdeu tudo. Eu já ouvi de um escritor que você pode perder tudo, você só não pode perder aquilo que você se tornou fiel. Porque quando você deixa de ser fiel, você quebra todos os tratados, todas as alianças que você pode vir a firmar. É por isso que existem os que quebram as alianças, quebram os tratados, os compromissos, pessoas que assinam uma coisa e não sustentam até o fim, que dão uma palavra e não vão até o fim com a palavra. Eu sou do tempo que meu pai e meus avós diziam que bastava o fio do bigode, era a palavra que se dava. Eu sou do tempo que se comprava, e eles contam para mim, que se anotava na caderneta para se pagar no mês seguinte, porque eles tinham palavra, eram fiéis. Agora, veja que essa fidelidade aqui atribuída, ela tem tudo a ver com a nossa fé naquilo que acreditamos. Pois quando temos uma fé como fundamento, como Jesus Cristo, que é a rocha aonde estamos firmados, verdadeiramente somos fiéis a esta palavra. Porque o que essa palavra diz para mim que eu preciso fazer, eu tenho que ser fiel a ela. Eu estou vendo hoje no mundo surgir tantas pessoas querendo retirar ou de certa forma dizer que não é necessário praticar, o que muitas coisas nós encontramos aqui que precisam ser praticadas. Mas eu digo a você, vale a pena ser fiel a Deus, porque lembra que nós precisamos amar a Deus acima de tudo. Então se eu tenho que ser fiel a Deus, Deus está acima de tudo, glória a Deus. Mas eu não posso esquecer que eu também tenho que ser fiel ao próximo, porque eu preciso amar o próximo como? A mim mesmo. Então veja que esta fidelidade aqui, ela é gerada em nós através daquilo que nós recebemos um dia. Nós recebemos uma fé salvadora. A partir do momento que Jesus nos salvou, nos tirou do mundo, abriu os nossos olhos, limpou-nos, nós recebemos uma fé salvadora. Que fé salvadora é essa? João capítulo 14, verso 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito, vou preparar-vos lugar, e tendo preparado, eu voltarei para buscar, para que aonde eu esteja, vós estejais também comigo. Em Atos dos Apóstolos, quando Jesus ele está com os discípulos reunidos, e entende-se que aquele era o 40º dia, né? O último dia dos 40 que ele passou com eles após ter ressuscitado. E quando ele está olhando para eles, e eles estão olhando para Jesus, daqui a pouco Jesus começa a ser assunto aos céus. Jesus começa a subir, e
há um anjo à direita e outro à esquerda, como se estivesse ali escoltando o Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor dos senhores, nos ares, e eles olham para os discípulos, e de repente um deles ecoa a voz dizendo: varões galileus, homens de Deus, o mesmo Senhor que vocês estão vendo subir, que daqui a pouco Jesus desaparece entre as nuvens, Ele voltará. Nós temos esta certeza que Jesus voltará, porque a fé que recebemos, ela é salvadora. Jesus morreu para resgatar o homem. Nós fomos resgatados, eu e você, que aceitou a Jesus como seu Salvador, deste mundo tenebroso que está vivendo um caos agora. Nós temos uma fé salvadora, e é essa fé atribuída e por meio do Espírito Santo que gera fé em nós para aceitarmos o convite, porque não foi o Espírito Santo que nos convenceu você e a mim? Não foi o Espírito Santo que convenceu você do pecado, da justiça e do juízo? Foi Ele que nos convenceu. Então veja que a fidelidade, ela precisa também ser a doutrina desta palavra. Eu preciso ser fiel a esta palavra. Vamos caminhando para o final desta aula. Mansidão. É como eu falei, tem pessoas que às vezes são mansas, mas elas não têm paz. Ou às vezes elas têm paz, mas não pode ter ausência de mansidão. Veja que a mansidão, no vocábulo grego para mansidão, é prautes. Prautes significa placidez e modéstia. Veja que esta é uma das qualidades expressadas justamente naquilo que comentei com vocês do Sermão da Montanha. Porque para aqueles que herdarão a terra, Jesus vai dizer assim, que os mansos, eles vão herdar a terra. Não é assim que está escrito? Agora, como é que eu vou herdar a terra se eu não sou manso? Você lembra que Jesus disse: aprendei de mim? Ele não mandou aprender com ninguém, ele mandou aprender com Ele. E Ele era o que? Manso e humilde. Por isso que eu preciso atentar para uma coisa nesta manhã. Eu não posso tirar o olhar de Jesus, eu tenho que continuar olhando para Ele. A referência minha de fé é Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Eu não posso tirar o olhar de Jesus. Jesus disse para aprender com Ele. Mas como é que Jesus andava? Como é que Jesus tratava as pessoas? Por que aonde Jesus estava, Ele estava cercado de multidão? Jesus tinha uma palavra mansa. Jesus, Ele era uma pessoa que tinha nessa maneira de falar uma qualidade. E essa qualidade precisa ser expressada através da nossa maneira de viver. Veja que em Mateus capítulo 11, verso 29, que foi o que eu citei para vocês, Jesus diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. É por isso que tem pessoas que não são mansas, elas não têm paz, porque elas estão perturbadas. Mas quem recebe Jesus na sua vida e passa a se relacionar com Deus, ele passa a ser manso. Olha aqui, ser manso não é ser bobo. Ser manso é um estado onde no teu espírito você tem o controle da situação e você não precisa se exasperar.
Está entendendo? É viver justamente o significado da placidez e modéstia. A mansidão é associada com a metade de Cristo, porque essa parte de Cristo, que é a sua mente, ela consiste em entendermos que ser gentil, bondoso e tratar o próximo assim são marcas que estão associadas à maneira que Cristo se relacionava com as pessoas. Na hora que os guardas chegam para prender Jesus, Jesus não grita com ninguém, Jesus ele está ali para se entregar como uma ovelha. Mas Pedro, que tinha um temperamento difícil, e esse temperamento só foi tratado a partir do momento que ele passou a deixar o Espírito Santo gerar mansidão em Pedro. Mas não era isso que Pedro tinha naquele momento, porque ele toma a espada, dá um golpe na orelha do soldado, e Jesus vai mansamente, pega a orelha, opera um milagre ali, e dizer para Pedro: não é assim que se resolve as coisas. Deus está no controle de tudo. Em outras palavras, Pedro. E Jesus vinha dizendo antes para Pedro: Pedro, quando tu te converteres. E quando Pedro se converteu, irmão, ele se transformou num servo de Deus e numa bênção nas mãos de Deus. Foi justamente o fruto do Espírito que ajudou Pedro a controlar o seu temperamento, que era desprovido de controle nas suas emoções. Então, quando o Senhor Ele nos diz que nós precisamos de ter esse fruto desenvolvido como parte essencial, que é a mansidão, nós passamos a entender que tanto a mansidão como a temperança ou o domínio próprio, eles praticamente estão ligados um ao outro. Sabe por quê? Simplesmente porque eles passam a fazer parte da nossa vida de uma maneira tão maravilhosa. Porque Tiago, em sua epístola, no capítulo 3, verso 2, ele vai ensinar, referindo-se a essa autodisciplina que o cristão precisa ter, dizendo o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para refrear todo o corpo. A partir do momento que eu consigo dominar a minha língua, os meus pensamentos, meu estado, porque muitos são egoístas. Nós vivemos num mundo onde os homens são egoístas, e muitas das vezes o egoísmo e as contendas querem prevalecer em nossas vidas. Por isso que eu digo nesta manhã para você: nós devemos aniquilar as obras da carne na nossa vida. Nós não podemos permitir de forma alguma que as obras da carne que foram relacionadas e faladas aqui nesta manhã, como inveja, glutonaria, inimizades, iras, dissensões, sejam desenvolvidas na nossa vida. Ao contrário, as obras da carne precisam ser aniquiladas a partir do momento que eu passo a desenvolver o fruto do Espírito na minha vida. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor nesta manhã.
Então veja que se vivermos no Espírito, qual é a recomendação de Paulo? Olha só, se vivermos no Espírito, nós precisamos também andar. Agora, sabe por que viver? Porque nós estamos envolvidos na igreja, não agora, porque estamos vivendo essa restrição toda, mas com os nossos irmãos, no dia a dia, no relacionamento. Nós não vivemos, nos reunimos para adorar, não reunimos para exaltar o nome de Jesus. A Bíblia não diz, e um tem salmo, o outro tem. Só que não basta só quando estamos reunidos, nós precisamos também andar. E andar fala do dia seguinte, do momento seguinte, do instante seguinte. É quando eu volto para casa, é quando eu vou trabalhar, é quando você vai para a escola, é quando você vai para a casa de alguém ou resolver qualquer problema. Nós precisamos andar em Espírito, porque assim devemos buscar, procurar andar no Espírito. Veja que, pois se assim agirmos, somos cheios do Espírito de Deus na nossa vida. Então, porque somos guiados, não somos guiados pelo Espírito. Eu sou guiado pelo Espírito, eu procuro estar sendo guiado pelo Espírito. É por isso que eu não saio sem orar, sem dirigir uma oração em pensamento. Quando eu entro e vejo que a coisa está ali, é perturbadora, e eu não sei nem por onde começar, eu oro e digo: Deus, vai na minha frente, vai quebrando o arco, vai quebrando a lança, vai despedaçando tudo aquilo que o inimigo colocou como um empecilho para que eu tropece, para que eu não tropece em palavras, para que eu não tome nenhuma atitude em vão. Me guia, Espírito Santo, me dirige, Espírito Santo. Como dirigente de um trabalho que Deus tem me confiado, e dirigindo um povo que Deus colocou em nossas mãos, por intermédio do anjo desta igreja, as minhas orações sempre são essas: Senhor, o que é que o Senhor tem para esse povo hoje? Me guia, Senhor, o que eu preciso fazer, o que é que o Senhor quer falar, o que é que o Senhor quer dizer. Eu concluo dizendo a vocês nesta manhã que a temperança, ela traz ricas bênçãos, pois tudo ajuda o crente a rejeitar o mal. Ele dá o domínio para discernir todas as coisas mediante a sua rica experiência com esta palavra, a palavra de Deus. Eu espero que nesta manhã este ensino te ajude a buscar a Deus com mais gosto a cada manhã. Que Deus te ajude a você a cada passo se relacionar mais com Deus, porque a importância de todos os dias que falamos durante este trimestre que estamos encerrando hoje aqui em Jardim Primavera, falando sobre todas estas lições deste divino companheiro, Consolador e Mestre Espírito Santo, veio para nos ajudar a estarmos mais perto de Deus. Eu gostaria de orar com todos vocês neste momento. Você que está em casa, está no seu sofá, a sua família reunida, eu gostaria de orar com vocês. Fiquemos de pé nesse momento. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus neste momento. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um dos que receberam esta porção nesta manhã. Nós estamos desenvolvendo uma prática de aprendermos ler as Tuas Escrituras, Senhor, e saber e extrair dela o melhor que o Senhor tem para o homem, o melhor que o Senhor tem para o cristão. E queremos Te agradecer porque, abrindo a Tua palavra,
nós passamos a aprender que precisamos desenvolver, meu Senhor, um hábito crescente a cada dia, de meditar na Tua Palavra e aprender com os que ensinam a Tua Palavra. Meu Deus, a conhecer a cada dia mais o nosso Deus. O Senhor é grande, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E nesta manhã nós estamos aprendendo, Pai, a relacionarmos a nossa vida, andando em concordância a tudo que o Espírito Santo quer. Nós lembramos agora que no dia que aceitamos a Ti como nosso Salvador, recebemos esta semente dentro de nós, chamada fruto do Espírito, e essa semente ela precisa crescer dentro de nós. Ó Senhor, ajuda-nos agora a entendermos que em relação a tudo que aprendemos, relacionado aos gomos, estas partes do fruto, precisamos desenvolver, precisamos crescer. O Teu Espírito precisa dentro de nós, mais do que tudo nesta vida, fazer com que possamos, Pai, viver uma vida aonde, relacionando ela, a nossa vida com todas as pessoas que nos relacionamos no dia a dia, elas possam ver em nós estas qualidades, este significado importante. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, ajuda este irmão que nesta hora talvez esteja orando, dizendo: Senhor, eu não consigo. E é claro, nós não conseguimos de nós mesmos, mas nós dependemos do Senhor, e é por isso que temos o Espírito Santo para nos ajudar a cada dia a vencermos. E vencendo, Pai, nós vamos Te alegrar, fazer a Tua vontade é o nosso desejo, e que seja o desejo deste irmão que ora comigo agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe a sua vida nesta manhã, você que nos assiste. Nós vamos encerrar agora a nossa transmissão e desejando a você um dia de bênção, um dia de paz, um dia maravilhoso. E logo mais às 19 horas teremos a nossa transmissão ao vivo do culto no lar. Deus abençoe você. E você que participou desta escola bíblica no lar, através dessa transmissão, e já compartilhou, tira uma foto com você, que estão com você agora, e coloca aí, na sua foto, Jogo da Velha, tá? Escola Dominical no Lar, JD. E quando eu chegar em casa, eu quero ver quantos participaram desta escola. Está aí atrás, aí está um vídeo, em cima do vídeo está aí. Se você não pegou o Jogo da Velha, é só você pegar lá, colar e colocar nessa foto que você vai tirar com a sua família, com você que participou dessa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.